Fala galera, chegando com as informações do Rio Branco. Segunda-feira movimentada após derrota para a Portuguesa no Brasileirão Série D. Vamos falar de muitos assuntos, a reapresentação da equipe, jogadores lesionados preocupam para a sequência da temporada. Vamos falar também do Kleber Andrade. O Branco vai perder mais uma data no estádio, não vai poder fazer mais um confronto desse Brasileirão Série D. A gente também vai falar de uma possível contratação que o Rio Branco vai fazer provavelmente aí no mercado nas próximas semanas, além, é claro, de todos os detalhes para o clássico de amanhã na Copa Espírito Santo, e você vai conferir tudo aqui no Arquibancada Digital. Lembrando que o nosso oferecimento, esse vídeo é um oferecimento de Lotto Green, a Lotto Green, que é uma casa de apostas que está regularizada, que tem acreditado no futebol capixaba e tem apoiado esse projeto aqui do Arquibancada Digital, inclusive do Rio Branco, neste Brasileirão Série D. Bom, vamos chegar com as informações em relação à reapresentação do Rio Branco. O Rio Branco treinou na tarde desta segunda-feira, depois da derrota para a Lusa na quarta rodada do Brasileirão Série D aqui no Canindé. A gente ainda está em São Paulo, né? Daqui a pouquinho a nossa equipe volta para o Espírito Santo, mas o Rio Branco retornou na madrugada de domingo, e aí a equipe Capa Preta se reapresentou hoje para fazer atividades internas, né? Os jogadores tiveram um desgaste muito grande no confronto diante da Portuguesa. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Fonseca teve alguns problemas ao longo do confronto. Para o torcedor que acompanhou direitinho, né? O Matheus Castelo e o Diego Guerra deixaram o gramado mais cedo, mas o Rio Branco hoje se reapresentou, fez trabalhos internos de academia e aí deve dar sequência na preparação, já visando o duelo para o Água Santa a partir de amanhã. A gente falou um pouquinho então da situação do Diego Guerra e do Matheus Castelo, vamos trazer os detalhes então, começando pelo Matheus Castelo, né? O Matheus saiu na segunda etapa, sentindo dores, um incômodo muito grande, e a informação que a gente tem é a seguinte: o Matheus não preocupa para a sequência da competição, não foi nada de ordem mais grave. O atleta tinha um quadro de virose, né? Apresentava febre desde a última quinta-feira, e aí acabou sentindo melhor, né? Se sentiu melhor no sábado, foi para campo, porém São Paulo fazendo um frio daqueles, também chovendo bastante, e aí o Matheus Castelo foi no segundo tempo ao limite, né? O jogador apresentou ali cãibras nas duas pernas e acabou deixando o gramado mais cedo no duelo diante da Portuguesa, e também depois até teve febre, né? No domingo também teve febre, na segunda ainda amanheceu um pouco, não nas condições ideais, né? Não estava 100%, mas não é algo que preocupa para a sequência da temporada, não é nenhum tipo de lesão do tipo mais grave, né? Então, Matheus Castelo mais tranquilo. Diego Guerra. Diego, ele acabou se chocando com o Matheus Castelo ainda na primeira etapa, deixou o gramado mais cedo, e ele estava relatando, além do choque de cabeça, né? Porque o Diego sai no protocolo de concussão. O Rio Branco fez até 6 substituições no jogo por conta disso. O Diego, ele gerou uma preocupação um pouquinho maior, porque relatou que estava com dores na região da costela, onde foi atingido, e também tinha falta de ar. E aí, além do choque de cabeça, a comissão técnica decidiu preservar o atleta para a sequência do jogo, até saiu mais cedo, deu lugar ao Darlan, mas vai ser reavaliado aí nas próximas horas e deve ser um desfalque para o Rio Branco no duelo diante do Água Santa, né? Pelo protocolo da CBF, né? Por ter sido um caso de concussão, aí é um protocolo médico. O Diego provavelmente deve perder esse duelo diante da equipe paulista no próximo sábado em Diadema. Vamos falar agora de uma possível contratação para o Rio Branco na sequência da temporada. Informação importante apurada aqui no Arquibancada Digital, em primeira mão. A gente já levantava essa possibilidade de que o Rio Branco poderia ir ao mercado buscar um goleiro, com a ausência do André Luiz. Acabou se lesionando, né? A gente trouxe que o André teve uma lesão no menisco. O Rio Branco pode voltar as atenções ao mercado e buscar um goleiro. Muitos torcedores podem se perguntar: mas o Cláudio Vitor não acabou de chegar? Pois é, o Rio Branco entende que o Cláudio ainda precisa amadurecer, né? Um atleta muito jovem, tem 24 anos, goleiro com uma rodagem menor, né? Vamos dizer assim, apesar de ter passado em alguns clubes de relevância, mas o Rio Branco vai voltar as atenções para o setor. E aí o detalhe importante também de ser frisado é que as últimas atuações do Neguete também podem ter feito a diretoria ali olhar com mais carinho para essa questão. Então o Rio Branco
vai olhar com mais carinho aí em busca de um goleiro no mercado. Não estou dizendo que vai ser de imediato, esta semana pode acontecer. O Rio Branco tem muitos nomes mapeados, até pela central de contratações, né? Ali o diretor Guilherme Lobo trabalhando com a equipe, mas o Rio Branco deve fazer esse movimento no mercado em breve. Bom, antes de falar do clássico, né, de amanhã pela Copa Espírito Santo, um outro detalhe é que o Rio Branco vai ter mais um jogo nesse Brasileirão Série D, longe do Kleber Andrade. O Rio Branco vai ter o confronto da 8ª rodada diante do Pouso Alegre, na abertura do retorno, longe do Kleber Andrade, que é onde a equipe tem mandado seus jogos na temporada. E aí, uma informação que a gente vai trazer agora com exclusividade, onde deve acontecer esse jogo. Muitos torcedores já imaginam, né? Cachoeiro de Itapemirim, o Rio Branco jogou lá as duas primeiras partidas como mandante, contra o Porto e contra a equipe do Boa Vista, mas deve mandar o confronto no Kleber Andrade somente agora, né? Nessa rodada de número 6, quando vai enfrentar o Nova Iguaçu. Porém, nesse duelo contra a equipe do Pouso Alegre, o Rio Branco deve mandar o jogo no Sumaré, pela seguinte questão: Kleber indisponível por conta de um festival de rap. Já estava marcado há algum tempo, na mesma data, não existe ali uma margem para que o Rio Branco consiga fazer muita coisa. A diretoria até tentou, mas não cabe agora à diretoria do Rio Branco. E dentre as alternativas, o Rio Branco buscou mais uma vez negociar com o Vitória para mandar a partida no Salvador Costa. Anteriormente, o Rio Branco também tinha procurado esse acordo com o Vitória, não conseguiu, e aí tentou mais uma vez visando esse confronto agora contra a equipe do Pouso Alegre. E aí o Rio Branco, para tentar compensar para o Vitória, sugeriu uma inversão de mando do duelo da Copa Espírito Santo. O Rio Branco é o mandante do Virrio, que vai acontecer na Copa Espírito Santo nesta primeira fase. Aí a equipe Capa Preta sugeriu de que o jogo passasse o mando para o Vitória. E a renda total do jogo, arrecadações com bares, ficasse para o Vitória. Vitória ainda assim não aceitou e alegou que não vai alugar o estádio até que seja concluída a reforma. Aí, aquela velha guerra de narrativa, né? O Rio Branco perguntou se não poderia ser nos mesmos moldes que o Vitória vem utilizando, ali com a limitação de público. O Vitória falou que não vai abrir a conversa até que seja concluída as obras das arquibancadas atrás do gol, uma obra que o Vitória iniciou ainda na temporada passada. Bom, aí com isso o Rio Branco, como alternativa, sobraram aí Robertão. O Rio Branco entende que não é o adequado por conta da questão do gramado. O Rio Branco tem um time mais técnico, a comissão técnica entende dessa forma, e aí prefere um gramado melhor. E dentre as alternativas que restaram, Colatina ou até mesmo o Sumaré, pela questão de já ter um conhecimento maior do gramado, o Rio Branco vai mandar essa partida contra a equipe mineira em Cachoeiro de Itapemirim, na 8ª rodada, no dia 7 de junho, às 5 da tarde. Então o torcedor já vai preparando aí para mais uma viagem. E por fim, vamos falar do clássico, né? O Rio Branco vai ter o clássico contra a equipe da Desportiva no seu terceiro jogo, né, na 4ª rodada da Copa Espírito Santo, nesta terça-feira às 8 da noite, com transmissão em áudio do Arquibancada Digital. E aí o detalhe que a gente traz é o seguinte: o técnico Nunu, né, que vem comandando a equipe do Rio Branco na competição, vai continuar utilizando o Rio Branco da mesma forma. Nada de jogadores ali que atuaram aqui no Canindé por muitos minutos, nada dos principais nomes em campo, porque o foco do Rio Branco segue sendo o Brasileirão Série D. Por mais que o clássico é importante, o torcedor tem a rivalidade, né, um campeonato à parte, o foco do Rio Branco está em outra questão. O Rio Branco está em outro nível agora de discussão, agora é Brasileirão Série D. A Copa Espírito Santo é sim importante, a camisa do Rio Branco tem que ser valorizada, porém, o que a diretoria entende é que tem que ser feito ali um esforço maior visando a competição nacional, em detrimento da questão da competição estadual, até pelo pouco tempo de recuperação, né? O Rio Branco jogou num sábado, num jogo muito difícil, um jogo muito complicado, que exigiu muito fisicamente do Rio Branco. Teve uma viagem, chega no domingo, desgastante, perdeu até peças, né? Pensando aí na sequência por conta do calendário, e aí não vale a pena fazer um risco maior, por isso o Rio Branco deve ir com a equipe bem mesclada para encarar a Desportiva no Araripe. E com outro detalhe, né? Isso não diminui o fato de que o Rio Branco ainda assim vai ter uma equipe muito forte em campo. Os ingressos seguem à venda, R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia. O torcedor do Rio Branco vai ter o mesmo setor
que teve na semifinal do Campeonato Capixaba. Informação aí que a gente traz também, a apuração da situação do Carlinhos, né? O Carlinhos, que saiu lesionado no duelo contra o Serra, inicialmente não era algo de muita preocupação, só que os exames do Carlinhos saíram, né? E aí a lesão não é tão simples quanto a gente esperava, né? O jogador teve uma ruptura parcial no tendão. E aí é uma situação um pouquinho mais preocupante. Carlinhos tem um histórico de lesão quase nulo, mas vai ser desfalque para o Rio Branco por pelo menos 4 semanas. Então, é a situação da equipe Capa Preta. Valeu, galera. A gente volta amanhã no Papo de Arquibancada com todos os detalhes do clássico, além da super transmissão direto do Araripe. Eu, André Monteiro e Edinho. Um abraço. Valeu!